Todo mundo sabe, ou deveria saber. O Brasil foi colônia portuguesa durante mais de 320 anos. O que pouco se aprende na escola é que durante 60 anos, dentro desse período, também fomos colônia espanhola. Sim, durante o período chamado União Ibérica, quando Portugal não tinha um herdeiro direto ao trono. Seus vizinhos holandeses, por sua vez, achavam invejável o poderio militar, político, econômico e territorial conseguido pela Espanha. Tão invejável que resolveram aproveitar para tomar as colônias mais distantes e mais bem-sucedidas financeiramente. Em 1624, invadiram e tomaram Salvador, que se destacava com seus engenhos de cana-de-açúcar. A invasão não deu certo e os holandeses foram expulsos um ano depois. Voltaram para a Europa inconformados e passariam os próximos 5 anos planejando. Dessa vez, não poderia dar errado. Em 1630, as tropas dos Países Baixos voltaram à carga muito mais preparados. Mas o alvo agora era outro, mais ao norte, as vilas de Olinda e Recife. Naquela altura, a capitania de Pernambuco havia se tornado a mais rica da colônia, uma das maiores produtoras de açúcar do mundo. Dessa vez, os holandeses se estabeleceriam por longos 14 anos e só sairiam do Brasil depois de sucessivas batalhas contra espanhóis e portugueses. Bom, pelo menos é o que a gente aprende na escola. Só que essa não foi uma guerra só de europeus, ou de brasileiros descendentes de europeus. Foram batalhas com a participação importantíssima de várias forças tipicamente brasileiras, aliadas dos portugueses. Talvez você tenha ouvido falar de Antônio Felipe Camarão, nome europeu do indígena Potiguaçu, que passou para a história como um dos líderes da insurreição pernambucana, movimento de resistência aos holandeses. Mas você já ouviu falar de Clara Camarão? Nas raras vezes em que ela é citada, aparece como esposa de Felipe Camarão. Mas ela foi muito, muito mais. Uma estrategista brilhante, comandando tropas de mulheres indígenas, negras e mestiças, travando batalhas através das capitanias de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Mestra no combate com arco e flecha, tacapes e lanças. Uma das responsáveis diretas pela expulsão dos holandeses do Brasil. Olá, eu sou Sandra Miranda e esse é mais um episódio da série Esquecidas, uma série original em áudio da After Hour Multimídia, onde você vai conhecer personagens fantásticas que lutaram contra costumes e tradições em busca da liberdade, mulheres escondidas e desvalorizadas pela história. Clara Camarão, a heroína de Texuco-Papo. Possivelmente em 1601, nasceu em Aldeia Velha, hoje região de Natal, Rio Grande do Norte, uma menina, cujo nome original se perdeu na história. Alguns poucos registros a chamam de Maíra, e vamos tomar a liberdade de usar esse nome nos próximos minutos. Maíra era uma indígena da tribo dos Potiguaras, habitantes da margem esquerda do rio Potengi. Dividiam a região com os Paiaguás, Guaraíras, Jundiás e Ibirapis. E também com os portugueses, que tentavam se estabelecer por lá desde 1535. As primeiras décadas de ocupação europeia na região não foram fáceis para ninguém. Os indígenas, principalmente os potiguaras, tinham um conhecido histórico de resistência aos portugueses, considerados adversários de respeito na defesa de suas terras e seus costumes.
coisa mudou pouco antes de Mayra nascer, quando em 1598 as lideranças potiguaras e portuguesas resolveram dar um basta nas desavenças e firmar uma aliança. Inclusive, para se resguardar de outros povos indígenas interessados na região da atual capital do Rio Grande do Norte. Se a aliança foi boa para os potiguaras, era muito melhor para os portugueses, já que os indígenas permitiam que fossem chegando e se estabelecendo no território, tomando até o que não era seu por direito. Ficaria ainda mais vantajosa logo no começo do século XVII, quando outros europeus também ficaram de olho no Nordeste brasileiro. Quem? Aquele pessoal que vivia lá em Amsterdã, capital na época das Províncias Unidas, hoje mais conhecidas como Países Baixos, ou simplesmente a Holanda. Com uma dor de cotovelo daquelas por serem suplantados pelos ibéricos na conquista do Novo Mundo, queriam tirar uma casquinha dessa terra, onde se plantando tudo dá. Como disse Pero Vaz de Caminha lá em 1500. Principalmente cana, essencial para a produção do melhor açúcar, a commodity mais valorizada daqueles tempos. Depois de muita preparação, invadiram Pernambuco com tudo que tinham direito. 65 navios, com aproximadamente 7.000 soldados a bordo, surgiram no horizonte e rumaram para Olinda. Era 16 de fevereiro de 1630 e os holandeses chegavam, sob o comando do príncipe Maurício de Nassau, dessa vez para ficar. Os livros de história não contam, mas antes de chegar ao litoral brasileiro, a Holanda dominou um ano antes a ilha de Fernando de Noronha, rebatizando-a como Pavônia. E o que isso tem a ver com a história de uma menina chamada Mayra, que morava lá no Rio Grande do Norte? Sua juventude é um mistério, mas o que se sabe é que provavelmente no final da adolescência casou com um belo rapaz da tribo. O moço passou para a história como Potiguaçu, numa tradução bem livre, Camarão Grande. Esse não deveria ser seu nome real, já que ele fazia parte dos potiguaras, em Tupi, comedores de camarão. Tem jeito de ser uma tradução mal feita, mas é assim que ficou registrado nos livros sob a ótica dos portugueses. Camarões e traduções à parte, ele se converteu ao catolicismo, sob a influência dos colonizadores, e foi batizado em 1614 como Antônio Felipe Camarão, um misto entre Santo Antônio, o monarca da União Ibérica Felipe II e, claro, o velho e bom camarão da sua tribo. A história de Felipe Camarão é incrível, mas voltemos a Mayra, que é o nosso assunto. Ao se casar, ela também se converteu ao cristianismo e passou a usar o nome de Maria Clara Felipa Camarão, ou reduzindo, Clara Camarão. E a invasão holandesa? Como é que fica nessa história? Calma! Assim que a notícia chegou lá pelos lados do rio Potengi, Felipe Camarão se voluntariou para defender a aliança, partindo para a capitania de Pernambuco, levando uns 350 guerreiros da sua tribo. Gente brava que, honrando o compromisso com os ibéricos, não iria deixar barato aquela ousadia do pessoal de Maurício de Nassau. Só que nossos amigos holandeses perceberam uma falha estratégica no plano. Sua nova colônia em Pernambuco não era autossuficiente em termos de alimentação. Muita gente para movimentar aquele polo açucareiro
mas sem comida para o dia a dia. Perguntando aqui e ali, ficaram sabendo que boa parte das provisões vinham da região da atual cidade de Natal. Logo, resolveram seguir para o norte e tomar a vila às margens do rio Potengi. Só que Felipe Camarão havia rumado na direção sul, para Recife e Olinda. E o Rio Grande ficou à mercê dos holandeses, que rapidamente tomaram o forte que protegia a vila, quase sem soldados. O próximo passo? Tomar a aldeia dos Potiguaras, que estava desprotegida, sem seus guerreiros, acabando de vez com aquela aliança. Estava desprotegida? Bem, não exatamente. Eles não contavam com Clara Camarão. Clara não seguia o costume europeu, onde mulheres ficavam com trabalho doméstico. Ela preferia estar na frente de batalha. E, para azar dos holandeses, seguiu uma tradição da sua tribo, onde homens e mulheres não poderiam guerrear lado a lado, e acabou não acompanhando o marido na direção de Olinda. Ela logo tratou de reunir um grupo de mulheres de sua tribo e as treinou para formar um dos batalhões mais temidos do Nordeste brasileiro, ajudando a fomentar na mente do conquistador europeu a lenda das guerreiras amazonas, que viveriam em algum lugar da colônia. Detalhe: enquanto as forças de Nassau empunhavam espadas e armas de fogo, como arcabuzes, os potiguaras encaravam a batalha com tacapes, lanças e o famoso arco e flecha, atividade na qual, conta a lenda, Clara era exímia atiradora. Os holandeses bateram em retirada, ficando restritos à margem do sul do rio Potengi, constantemente ameaçados pela vigilância dos potiguaras. A fama de Clara Camarão à frente daquele batalhão acabou motivando muita gente a seguir a aliança em defesa da região, engrossando as tropas. E com isso, houve um movimento mais ousado, que entraria de vez para a história. Clara Camarão e suas guerreiras marcharam na direção de Recife, para se integrar aos combatentes que tentavam expulsar os holandeses daquela região. Os grupos se encontraram em Tejuco-Papo, um aldeamento jesuíta mais de 200 quilômetros ao sul, velho conhecido de Clara. Tejuco-Papo não era uma vila qualquer. Por sua fabricação de farinha, que também era alvo da cobiça dos holandeses, o povoado se transformou numa fortificação. Por algum tempo, foi o quartel-general das forças da aliança que rumaram para Recife. Lá, Clara e suas comandadas passaram por um treinamento intensivo que as deixaria ainda mais eficazes e temidas. Receberam armas similares aos dos invasores e logo dominaram a luta com espadas e escudos. Em 1637, foram chamadas para socorrer Porto Calvo. Clara Camarão tinha cerca de 47 anos nessa época e já era uma comandante bastante experiente. Ao sul de Pernambuco e atualmente pertencendo ao estado de Alagoas, distante 110 quilômetros de Maceió, Porto Calvo era uma vila fortificada e principalmente um centro de produção de açúcar em pleno crescimento. As tropas do príncipe holandês Maurício de Nassau obviamente queriam mais que Olinda e Recife e já haviam dominado muitas áreas. Porto Calvo caiu sob o domínio holandês no final de 1636. Os ibéricos logo trataram de convocar as tropas comandadas por Henrique Dias, afro-brasileiro que liderava o Terço dos Homens Pretos e Mulatos, o comandante paraibano André Vidal de Negreiros e, claro, Felipe Camarão.
As forças da aliança prepararam um cerco a Porto Calvo. E como você já deve ter desconfiado, Clara Camarão e suas guerreiras certamente não estavam esperando em casa. Segundo as informações que chegaram até nossos dias, elas invadiram a vila com uma valentia que impressionou não só os holandeses, como também seus companheiros. Contam que Clara liderava o grupo montada a cavalo, comandando sua tropa feminina e motivando a população local a resistir aos invasores. E não ficou só nisso, pois foi a principal responsável pela operação de escolta e defesa dos refugiados durante a batalha, sendo responsável por salvar dezenas, talvez centenas de vidas. Os holandeses, entretanto, não pareciam dispostos a sair do Brasil. Batalhas continuaram a acontecer nas províncias do Nordeste com bastante frequência. Ora o lado português era vencedor, ora o lado holandês. Clara e Felipe Camarão estiveram presentes nesses conflitos durante todo o período. Mas o destino reservava um desafio ainda maior. O ano era 1646. Se a idade de Clara podia pesar um pouco, sobrava a experiência. As tropas comandadas por Felipe Camarão haviam cercado Salvador, protegendo a capital da província da Bahia de mais uma tentativa de invasão por parte dos holandeses. Sabendo disso, o almirante Jan Cornelius Listrat, agora no comando das forças dos Países Baixos, deduziu que Tejuco-Papo estava desprotegida e rumou com 600 homens e armamento pesado para tomar a vila de vez. Apesar de toda a experiência militar do almirante, um detalhe estratégico passou desapercebido: a informação sobre uma certa tradição dos potiguaras, que estabelecia que os homens e mulheres não podiam combater juntos. Os holandeses acreditavam que encontrariam a fortificação desprotegida. O que encontraram nas portas de Tejuco-Papo foi Clara Camarão. As tropas do almirante cercaram a vila e aguardaram a ordem para o ataque. Clara e suas guerreiras estavam numa tremenda desvantagem numérica, mas se faltava gente, sobrava inteligência e experiência. Entrou para a história que Clara ordenou que a população fervesse um número enorme de tonéis de água. Em seguida, despejaram uma quantidade imensa de pimenta, criando uma mistura terrível. O vapor infernal atravessou por cima da fortificação e foi direto nos olhos dos soldados holandeses, que, mesmo preparados para a batalha, entraram em desespero com ardor. Era deixa. As guerreiras indígenas, comandadas por Clara, atacaram. Não existe dados oficiais que possam comprovar, mas o que se conta é que 300 homens, metade das forças holandesas, morreram no combate. E apesar de diversas feridas, nenhuma das guerreiras indígenas teria sido abatida. O sucesso dessa batalha correu ao nordeste da colônia. O nome de Clara Camarão passou a instaurar temor entre os holandeses. Porém, apesar das tropas recuarem, eles não desistiram. 11 anos antes, os holandeses haviam tomado o Forte do Pontal de Nazaré, no belo Cabo de Santo Agostinho, região de Jaboatão dos Guararapes, pouco mais de 20 quilômetros do centro do Recife. O forte, rebatizado como Fortaleza de Van der Dusen, era estratégico, pois bloqueava o acesso dos portugueses e espanhóis que tentavam retomar a região. E dali, os holandeses conseguiram o domínio da zona da Mata Nordestina. Mas, um ano antes da Batalha de Tejuco-Papo, Portugal havia retomado a fortificação.
Isso ficou atravessado na garganta do príncipe Maurício de Nassau, que resolveu preparar uma contraofensiva, da qual os portugueses não se esqueceriam. O plano ia além. Uma vez dominando a fortaleza, os holandeses conquistariam o povoado de Muribeca, 20 quilômetros à frente. Muribeca era outro reconhecido produtor de farinha, estratégico para a alimentação dos holandeses radicados em Recife. Essa obsessão dos holandeses pela nossa brasileiríssima farinha de trigo custaria caro. A espionagem dos portugueses logo ficou sabendo e as tropas se prepararam para aquela que seria conhecida como a famosa Batalha dos Guararapes. Portugal tratou de chamar os soldados que estavam disponíveis no nordeste da colônia e ficaram entrincheirados no perímetro do forte. Ao seu lado, os soldados negros de Henrique Dias. 18 de abril de 1648. Começa o ataque. A Holanda entra em campo com cerca de 7.400 homens. Portugal, por volta de 2.200. Aproveitando o declive do Morro dos Guararapes, os portugueses contra-atacam, forçando as tropas holandesas a descer na direção do mangue. Vamos considerar baseados nos números das tropas. O jogo estava perdido para Portugal, mas havia uma carta na manga, ou melhor, no mangue. Lembra quando eu disse que Portugal chamou todos os soldados disponíveis? Pois então, isso envolvia também a tropa de Felipe Camarão e as guerreiras de Clara, que prepararam uma emboscada no mangue, terreno na qual tinham muito mais habilidade do que os europeus. Não haviam jornalistas para contar a história na época, mas sim cronistas. E um deles, o português Diogo Lopes Santiago, fez as vezes de correspondente de guerra e escreveu: Na entrada dos montes, nossos soldados atacaram a vanguarda holandesa e vieram se retirando sem dar costas ao inimigo, atraindo-o a uma passagem estreita entre os montes e o mangue, até poucos passos de onde estava o nosso exército. Os dois mestres de campo, João Fernandes Vieira e André Vidal de Negreiros, resolveram, conforme combinado, enfrentá-los ali, dando a primeira carga e investindo no inimigo à espada, mesmo que sob fogo dos mosquetes. Marchou André Vidal pela baixa com Felipe Camarão à sua direita pelo mangue. Vieira avançou pelo alto com Henrique Dias à sua esquerda. Aguardaram as nossas duas espantosas cargas de mosquetaria e artilharia, sem da nossa parte se dar nenhum tiro, indo ao encontro do inimigo já bem perto. Neste tempo, por toda parte, disparou nosso fogo de uma só vez, causando grande dano e desorganização nos esquadrões inimigos. Logo, os nossos sacaram as espadas e atacaram com tanto ímpeto e violência que não puderam os lanceiros conter os nossos de infiltrarem-se, matarem e destroçarem por meia hora até que eles pusessem em fuga. Outros relatos dão conta que as tropas indígenas abatiam, apunhalavam e afogavam os holandeses nas águas do mangue, deixando seus corpos em meio aos caranguejos. Os que sobreviviam tentavam fugir, mas eram impedidos pela lama grossa e logo eram mortos. Do lado português, foram contadas 40 baixas, entre os holandeses, cerca de 1.200. A derrota fez a Holanda repensar seus planos. Ainda haveria uma segunda Batalha dos Guararapes, coisa de um ano depois, onde os holandeses finalmente sairiam do Brasil. Mas Clara não participaria dessa. Felipe Camarão foi ferido por um golpe de espada durante a luta e não se recuperou. Vitimado por uma infecção generalizada,
Morreria em junho de 1648, aos 68 anos. Os registros sobre a história de Clara somem assim que morre seu marido. Pouquíssimas informações dão conta que teria retornado à aldeia de Igapó para passar seus últimos anos. Outros dizem que teria continuado no exército, que agora era liderado por seu sobrinho, Diogo Camarão. Ela também teria recebido a comanda do hábito de Cristo, só outorgada a homens pelo rei de Portugal. Mas nada é oficial ou comprovado. Os holandeses se renderiam finalmente em 1654 e abandonaram sua última resistência em terras brasileiras, no Recife. Parte destes colonizadores rumaram para o norte, fundando a primeira comunidade judaica da então Nova Amsterdã, a atual cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Desde 1993, uma encenação anual na Fazenda Megaó, local da batalha, reconta a história de Clara e suas guerreiras em Tejuco-Papo. O espetáculo teatral homenageia as chamadas Quatro Marias que entraram para a história: Maria Quitéria, Maria Clara, Maria Joaquina e, é claro, Maria Clara Camarão. O chamado Teatro das Heroínas de Tejuco-Papo é reconhecido como patrimônio vivo do estado de Pernambuco, símbolo da resistência feminina e da cultura local. Em 2017, o nome de Clara Camarão foi inscrito no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria, no Panteão de Brasília. Se no século XVII Clara Camarão empunhava armas para proteger seu povo e suas terras, hoje outras mulheres indígenas seguem lutando. Suas armas são a palavra, a memória e a defesa da floresta. Hoje, apenas 14% do território brasileiro é reservado aos povos indígenas. Fala Luana Kumaruara, líder do Baixo Tapajós. Quanto mulher, a gente tem muito mais responsabilidade que os homens. Conciliar a vida de mãe, liderança, estudante, né, companheira. E então, é difícil ter que conciliar tudo isso enquanto mulher indígena. Chay Suruí, líder e ativista, representante do Suruí de Rondônia, durante a entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura. Falar de povo indígena é falar da vida do planeta. Se você pega um mapa do Brasil, você vai ver que tem floresta em pé onde há a presença dos povos indígenas. Quando que a gente vai começar a fazer parte do processo de decisão? Quando que esse processo vai começar a respeitar a sabedoria dos povos indígenas que vivem milenarmente em harmonia com a natureza? E a gente está diariamente lutando com as nossas vidas para preservar esse país, para preservar esse planeta, até que as pessoas entendam que a floresta vale muito mais em pé do que no chão. Lideranças experientes como Sônia Guajajara e Joênia Wapichana, ou as jovens Chay Suruí e Alessandra Corap, mostram que a resistência continua viva. Batalhas diárias são travadas, agora no campo cultural e ambiental, denunciando violências, exigindo direitos e nos lembrando que sem a proteção da terra não há um futuro possível. Fala Sônia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas do Brasil, em entrevista à agência pública. Eu acho que nós mulheres, nós estamos vivendo assim um momento muito especial. Nós estamos sendo protagonistas da história. A iniciativa de todas as lutas aí, dos enfrentamentos, né, está sendo das mulheres. Então nós, mulheres indígenas, não ficamos de fora disso também, né? Hoje, assim, dentro do movimento indígena, na maioria das organizações, né, as mulheres estão assumindo. Né? Claro, não é fácil, né? Todo mundo aí sabe que o Brasil
é ainda um país machista, né? E dentro do nosso meio, né? Assim, ainda mais forte, porque a própria cultura também às vezes impede que a mulher assuma um papel de liderança. Porque, sim, tem cultura que ainda não permite, de jeito nenhum, as mulheres irem à frente e falar, né? Não acredito muito que seja um impedimento por conta só da cultura, mas é uma junção aí da cultura e do machismo. A gente precisa romper essa barreira. Assim como Clara Camarão, nossas líderes indígenas da atualidade nos ensinam que ser mulher indígena é também ser guardiã da vida e que a luta precisa ser feita todo dia em muitas frentes, para nunca mais sermos esquecidas. Esquecidas é uma série original em áudio da After Hour Multimídia. Criação e apresentação, Sandra Miranda. Nesse 5º episódio, tivemos pesquisa de Clarissa Blimen Dias e Tiago Magalhães. A checagem ficou a cargo da Érica Oliveira. Sonoplastia e edição, Arthur Ankerkrone, que também fez a locução das notícias e documentos de época. Nossa trilha sonora incidental é do YouTube Audio Library. E os efeitos sonoros, como sempre, da Free Sound. O nosso texto foi baseado em livros e reportagens da Multirio, G1, Secretaria da Cultura do Rio Grande do Norte, site Natal das Antigas, A União e o site Os Brasis e Suas Memórias. Você também ouviu áudios dos canais Videocartas Tapajós, TV Cultura e Agência Pública, todos disponíveis no YouTube. Roteiro e direção, Arthur Ankerkrone e Sandra Miranda. E no próximo episódio você vai conhecer a história de Aracy de Almeida. Você pode até conhecer como uma jurada de programas de calouros na TV, que não tinha a menor vergonha de falar o que pensava. Mas se eu te contar que ela foi uma das principais vozes da música popular brasileira, uma personalidade importantíssima, relegada aos cantos das páginas. Não perca! E se você conhece a história de alguém que fez a diferença na luta pela igualdade, pela liberdade e diversidade, me conta. Manda sua mensagem para esquecidaspodcast@gmail.com. Tô te esperando. Quer dar uma força pra gente? É fácil! Não se esqueça de recomendar nosso programa e também dar 5 estrelas lá no Spotify. A gente agradece. E se quiser nos ajudar a incrementar e melhorar ainda mais essa série, procure nosso plano recorrente de apoio no Cartaz. O link está na descrição do episódio. A memória e resistência. Muito obrigada pela companhia e até a próxima! After Hour Multimídia.